Boa noite. Que nós possamos, todos nós, permanecer aqui em paz. Que este seja um encontro bastante proveitoso, bastante útil, e que nós todos, através dele, possamos hoje angariar mais algum conhecimento que nos favoreça, que nos possibilite o nosso esforço de melhoramento. Eu vou iniciar recordando uma passagem descrita por Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Pereira Franco. É um caso que relata uma situação em que se encontrava uma moça, num dado momento, num período de carnaval na cidade do Rio de Janeiro, em determinada noite, em que ela estava encurralada por 4 marginais que a dominavam com facilidade e tinham visivelmente a intenção de violentá-la. Naquela situação, obviamente incapaz de se defender, o que ela podia fazer era orar, e ela o fazia de maneira muito fervorosa, a tal ponto que a sua oração alcançou os sensores que haviam sido instalados pela equipe espiritual do Dr. Bezerra, que naqueles dias estavam realizando um trabalho mais intenso junto àquela população, e partiram de imediato o Dr. Bezerra, Manuel Filomeno de Miranda, que é quem conta a história, e mais um espírito amigo. Lá chegando, constataram a situação, perceberam então, mais o Dr. Bezerra, que havia necessidade de uma providência prática, porque eles, como espíritos desencarnados, não conseguiriam fazer muita coisa. O Dr. Bezerra percebeu que havia, não muito longe, uma viatura policial. Ele conseguiu então, numa sintonia, numa emissão mental muito forte, alcançar e conseguir sintonia com o condutor da viatura policial. E conseguiu atraí-lo, através do pensamento. De forma que eles chegaram, prenderam os 4 marginais, a tempo de evitar que a violência se consumasse. No trâmite de atendimento médico à moça, visto que ela ficou bastante abalada, muito nervosa, eles tomaram então conhecimento de que ela estava retornando de uma visita de caridade. Ela havia ido até a casa de uma anciã solitária, a quem ela assistia com medicamentos, com a ajuda espiritual e assim por diante. Mesmo naquelas noites, sabendo que os riscos eram maiores, ela havia orado, pedindo proteção, e havia ido. Como se demorara um pouquinho além do que previra, tornou a orar, pedindo a proteção, e retornou. No retorno, havia sido vítima daquela violência. Ao tomar conhecimento dessa história, o Filomeno Miranda indagou ao Dr. Bezerra: mas como é que pode acontecer um caso assim? Uma moça como essa, afervorada à oração, num relevante serviço da caridade, ser vítima de uma violência como essa, que quase alcança resultados irreversíveis. Respondeu então o Dr. Bezerra: a oração nos imuniza contra o mal, dá-nos força para enfrentar as nossas dificuldades, mas não desvia de nós os nossos necessários processos evolutivos. Essa moça, hoje afervorada ao bem, envolvida num trabalho relevante de caridade, afervorada à oração, portadora de uma fé muito grande, foi, não muito tempo atrás, uma pessoa muito desvirtuada,
uma pessoa que angariou seríssimas dívidas na área da sexualidade desequilibrada, e nesse campo, considerando o que ela agora vem fazendo, esse trabalho relevante no bem, o seu esforço de renovação mental, ela então foi merecedora de atendimento. A sua prece alcançou, chegou onde precisava chegar e mereceu atendimento. De tal forma que ela foi socorrida e passou apenas por rápidos momentos aflitivos, mas liberou-se de graves e por vindouros compromissos que havia nessa área por conta dos erros cometidos no passado, graças aos méritos de que já se faz portadora na presente existência. Isso de um modo geral, encurtando a história. Nós temos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis. Trata-se, como todos sabemos, de uma das mais importantes lições legadas pelo Cristo à humanidade. Allan Kardec, ao dar início às suas considerações neste capítulo, como faz em quase todos os demais, pondera da seguinte forma: essa máxima cristã, buscai e achareis, é semelhante a uma outra: ajuda-te, que o céu te ajudará. Em outras palavras, é a consagração da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, já que o trabalho resulta naturalmente no progresso. É por isso, diz ele ainda, que Deus fez do trabalho uma necessidade, um imperativo para a realidade evolutiva do ser humano. E é também por isso que os espíritos, os benfeitores espirituais, aqueles que nos querem bem, aqueles que procuram nos auxiliar, aqueles que procuram nos orientar, nos inspirar, nos instruir, é por isso que não vêm trazer prontas as soluções, as descobertas, as invenções, sem que o homem tenha sequer que se dedicar ao incômodo trabalho de pensar. É claro que os Espíritos nos assistem, dão-nos a força necessária para enfrentar as nossas dificuldades e provações, quando nós queremos fazer uso delas. Eu quero ilustrar rapidamente essa reflexão, lembrando uma perguntinha do Livro dos Espíritos que vai nos auxiliar a desenvolver um pouquinho mais essa reflexão. Trata-se da questão número 479, onde o codificador indagou assim: a prece é um meio eficaz para curar obsessão? Notem que essa indagação se apresenta meio que específica, voltada para um lado específico, para uma preocupação específica, a obsessão. No entanto, a resposta oferecida pelos instrutores espirituais permite-nos uma análise muito mais larga, muito mais abrangente, uma reflexão bem mais profunda acerca dessa questão. Responderam então os Espíritos: a prece é um poderoso meio de socorro para todas as situações. A pergunta havia sido com relação à obsessão, se era um meio eficaz. A prece é um poderoso meio de socorro para todas as situações, mas sabei bem, não basta murmurar algumas palavras para se obter aquilo que se deseja. Deus assiste àqueles que agem e não aos que se limitam a pedir.
Isso tem um caráter bastante abrangente, mas para fechar a resposta, eles voltaram à questão específica que havia sido perguntada, que era sobre a obsessão, dizendo assim: cumpre, portanto, que o obsedado faça, de seu lado, tudo o que for necessário para destruir em si mesmo as causas que atraem os maus espíritos. Portanto, se quisermos olhar com um pouquinho mais de atenção para aquilo que foi dito, iremos facilmente constatar que aí há dois lados que foram claramente colocados. O primeiro, obviamente, diz respeito à oportunidade, à utilidade e à eficácia da prece. Na história inicial, nós vimos que o que desencadeou o socorro à moça foi uma prece. Mas o que fez com que a prece alcançasse, chegasse onde devia chegar, foi o alto teor de fervor. Em outras palavras, de fé, de sentimento com que ela foi emitida por aquela moça. Então, de um lado isto, a eficácia, a importância, a oportunidade, a utilidade da prece. Mas foi dito assim: em todas as situações. Portanto, trata-se, como se vê, de um recurso que está ao alcance de qualquer um de nós e que pode ser utilizado a qualquer hora do dia ou da noite, porque Deus nunca dorme. Mas há um outro lado, e também igualmente importante, e que ficou claramente colocado nessa resposta oferecida pelos Espíritos. Trata-se da ação. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Sabei, porém, que não basta murmurar algumas palavras para obter aquilo que se deseja. Então, se de um lado a prece nunca deve ser esquecida, nos moldes que nós aprendemos, obviamente, com a doutrina espírita, ou seja, não é uma mera repetição, uma vã repetição de palavras, de rituais, sem nenhuma participação de sentimento. Não, assim não vai adiantar nada, sabemos todos nós. O que vale é a carga de sentimento, de fervor, com a qual ela é emitida. Mas, paralelamente, não se pode esquecer da iniciativa, o trabalho, aquela parte que compete a cada um de nós fazer, em qualquer situação, para que os resultados almejados possam ser alcançados. Mas há uma outra questão, ainda no Livro dos Espíritos e no mesmo capítulo, que nos permite desenvolver um pouquinho mais esse pensamento. Trata-se de analisar o modus operandi, o alcance, a competência, enfim, como queiramos chamar, dos espíritos quando querem nos ajudar. O que podem eles fazer? Até que ponto? Como? Então o codificador indagou o seguinte: os espíritos têm o poder de desviar os males da nossa vida, atraindo para nós prosperidade? E essa resposta se apresenta de uma forma relativamente extensa, e eu vou procurar fazer um resumo, porque nós não temos muito tempo. Começam então a responder os instrutores espirituais. Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios de Deus.
mas diminuem as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Bom, essa é uma primeira parte, que nos permite, então, desenvolver um pouquinho mais o pensamento. Os Espíritos têm o poder de desviar de nós todos os males, se nós capricharmos na prece, muito fervor, muita sinceridade, muito sentimento, nos moldes em que ela tem que ser. No caso da moça, nós vimos que ela chegou lá por causa disso. Porém, o atendimento se deu porque ela mereceu o atendimento. Por que que mereceu? Pelo esforço de renovação mental, pelo trabalho edificante no bem, que vem desenvolvendo na presente existência, fez-se credora da assistência. Passou por rápidos momentos aflitivos e liberou-se de graves e por vindouros compromissos no campo da sexualidade por conta de erros cometidos. Então vamos voltar para essa questão aqui. Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência. Ora, haverá nos desígnios de Deus para cada um de nós males? Deus não é bom? Nós temos aí a tão conhecida lei de causa e efeito. Essa questão tem dois lados, na verdade. Um é esse. Temos que considerar todo o nosso quadro provacional, a situação evolutiva em que nos encontramos, como é que nós nos apresentamos na presente existência, não esquecendo nunca o que foi feito anteriormente, de bom ou de mal. Portanto, a existência atual, com os seus males, entre aspas, tem esse lado. Tem o lado da expiação, da reparação, do chamado resgate, que se faz necessário. É evidente a chamada recomposição para com as leis divinas, que eventualmente foram por nós infringidas e às vezes de forma muito grave no passado recente ou passado mais remoto. Esse é um lado, mas há um outro lado. Nós sabemos que a encarnação, e por consequência a reencarnação, é um mecanismo de evolução. O motivo, a razão, o objetivo fundamental, princípio pelo qual o homem está na Terra é progredir, espiritualmente falando. Progredir. Então, determinadas situações, que muitas vezes têm até um caráter provacional, tem por objetivo desenvolver o nosso potencial espiritual, tanto no campo da inteligência, como em outros aspectos, como da paciência, e alguns outros, da tolerância, da bondade. Então, muitas situações que se nos apresentam, e que nós espíritas muitas vezes temos o verso de querer achar que está tudo relacionado com erros anteriores, pode não ser. Pode ter um caráter meramente provacional, que tem uma finalidade educativa, uma finalidade de alavancar o nosso crescimento, forçar o desenvolvimento através do exercício. Situações que requerem o uso da inteligência, situações que nos colocam à prova no campo da paciência, da tolerância, podem não ter nenhum caráter expiatório. Nós lemos isso, todo mundo sabe, está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda prova, toda expiação sempre servirá como prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Então, essa primeira resposta tem dois lados. Não podem fazer inteiramente. Não podem porque muitas vezes as provações se fazem necessárias. De um lado, para facilitar o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. E de outro, para nos proporcionar a oportunidade de resgatar, de recompor, de nos reajustarmos com a lei divina.
Mas eles prosseguem dizendo assim: sabei também que frequentemente depende de vós desviar esses males. Isso também tem dois lados. Seja como for, sempre terá esses dois lados. Depende de nós desviar esses males. O caso da moça, de novo, é um caso ilustrativo, foi por isso que eu o trouxe como ponto de apoio, como história base para a gente se apoiar nele. Ela tinha graves débitos, por conta de graves erros cometidos no passado na área da sexualidade. Estava diante de uma situação em que ela, nua e cruamente, seria violentada como decorrência dos abusos anteriores. Mas o que é que aconteceu? Como é que ela estava agindo na presente existência? Como era ela? Que tipo de pessoa era ela? Continuava sendo aquela pessoa de antes? Continuava na repetição de erros anteriores? Ou estava realizando um esforço de renovação mental, vivenciando novas experiências na caridade, na vivência do bem, do amor, construindo assim uma base de crédito, uma base de mérito? Buscai e achareis. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. Ora, depende frequentemente de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Foi o que aconteceu. E há muitas outras situações na vida prática de cada um de nós, em que, se nós pudéssemos conhecer a extensão dos nossos débitos e, por conseguinte, a gravidade do resgate no qual estaríamos envolvidos, nós muitas vezes ficaríamos surpresos que a bondade de Deus tenha nos feito passar apenas por um mal menor. Acontece que nós não sabemos. Então, toda vez que passamos por algum tipo de mal, e aí entenda-se como se quiser, qualquer tipo de dor, de sofrimento, de provação, entenda como quiser. Toda vez que nós passamos por alguma situação que não nos agrada, vamos resumir assim, a nossa tendência é achar que a gente não merecia isso, porque nós já estamos realizando algum trabalho no bem, portanto já nos consideramos credores dos beneplácitos divinos, que portanto deveriam nos poupar, evitando que passássemos por qualquer tipo de sofrimento. E no entanto passamos. O que ocorre é que nós não sabemos qual teria sido a extensão desse mal se nós continuássemos sendo a mesma pessoa do passado. Se não houvesse na nossa vida atual nenhum tipo de renovação, nenhum tipo de melhoramento, se nós não estivéssemos construindo hoje nenhum tipo de merecimento, provavelmente as consequências dos erros anteriores nos atingiriam na sua totalidade da rudeza que se faria necessária. Mas nós não sabemos disso. É como aquele caso do cidadão que perdeu o dedinho, que todo mundo conhece da literatura espírita. Perdeu o dedinho, mas deveria perder o braço. Mas ele sabia disso? Não sabia. No entanto, agora, fruto do trabalho, da sua renovação, do esforço no bem, de todos os méritos granjeados na presente existência, chegando a hora do resgate, ele perdeu o dedo. Mas ele se revoltou. Ele se revoltou porque ele achava que aquilo era muito. Aquela dor ele não merecia passar. Continuando a resposta, para a gente não perder nenhum pedacinho. Sabei também que Deus vos deu a inteligência para usar. E frequentemente é por meio dela
que os bons espíritos vos assistem, sugerindo pensamentos favoráveis. Mas eles só assistem aqueles que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o significado das palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. É a resposta dada. Não acrescentei nem tirei nada. Deus nos deu a inteligência para usar e frequentemente é por ali que os bons espíritos nos assistem, sugerindo ideias para que nós possamos por nós mesmos sair das enrascadas. E essa ajuda, por se dar dessa forma, por não se dar na forma de um milagre, de uma coisa ostensiva, é muito provável que com muita frequência nós não percebamos isso. E aí achamos que nós nos livramos porque nós fomos inteligentes, porque nós somos capazes. Eu consegui resolver o problema. Muitas vezes não vamos nos lembrar de incluir Deus e a sua bondade, a sua misericórdia nessa conta. E no entanto, os Espíritos nos assistem de uma forma tão natural que a nós nos parecerá que foi algo que ocorreu porque tinha que ocorrer. E que ali não houve de forma nenhuma uma participação espiritual. Mas há o alerta: Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Esse o significado das palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. E o fim da resposta: sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. E que um bem poderá resultar dele, que será maior do que o mal. E é isso que não sabeis compreender, porque não vedes senão o momento presente, e não pensais senão na vossa própria pessoa. Uma forma sutil, educada, que os Espíritos encontraram para dizer que nós somos, em geral, imediatistas e muitas vezes egoístas. Ao dizer, vocês só enxergam o momento presente e só pensam na sua própria pessoa. Então, muitas circunstâncias que nós entendemos como sendo um mal, dizem os Espíritos, nem sempre o é. Porque na ordem geral das coisas, olhando de um modo mais amplo, aquilo pode trazer um benefício muito grande. Embora, para nós, pessoalmente, possa não ser assim. Mas quando algo atinge os meus interesses, prejudicando-os, a minha tendência é considerar aquilo como um mal. Não importa que beneficiou a muitas pessoas. E a imediaticidade. Nós, por exemplo, temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem de uma mulher, o espírito de uma mulher, que foi contemporânea até de Allan Kardec, chamada Delfina de Girardin, em que ela faz um comentário muito interessante a esse respeito, sobre a nossa dificuldade de ponderar, de avaliar cada acontecimento, cada situação. Então ela diz assim, às vezes o mal não está no acontecimento em si, mas nas consequências dele. Porque muitas vezes um fato que se dá, que de forma imediata aborrece, contraria, nos deixa aborrecidos, mas que num determinado prazo, um pouquinho maior, um pouquinho menor,
traz resultados bons, nós, como só olhamos a coisa com um olhar imediato, não conseguimos projetar isso a um prazo maior. Então nos desagradamos, ficamos aborrecidos. Ao passo que ela diz, às vezes, acontecimentos que de modo imediato agradam, proporcionam alegria, deixam a pessoa feliz, mas que num prazo maior se revela desastroso. É um acontecimento muito mais infeliz do que aquele que a princípio não parecia, mas que acabou sendo. E isso é uma coisa facilmente comprovada, facilmente constatável por qualquer um de nós. Talvez os mais jovens, nem tanto. Mas, recentemente, um amigo, por exemplo, me contou um fato. Ele tem uma cirurgia enorme de coração, sérias complicações cardíacas e outras de saúde. E tudo isso é claramente uma decorrência dos desmandos da juventude, dos vícios longamente cultivados, das noitadas, das bebidas. Isso vai minando a saúde. Mas é uma coisa que, em dado momento da vida, ninguém se preocupa muito em olhar 20 anos mais tarde, 30. Então aquilo, naquele momento, proporciona alegria. A pessoa não consegue ficar sem aquilo. Aquilo lhe faz a felicidade. 30 anos depois, 40, porém, se apresentam complicações, às vezes graves. Então vamos estar diante de um fato, como relata esse espírito dessa senhora. Um fato que de imediato traz felicidade, traz alegria, mas a médio ou a longo prazo acarreta desastres, revela-se profundamente desagradável. E às vezes coisas que quando acontecem nos contrariam, nos aborrecem, mais tarde se mostram profundamente benéficos. Eu posso dar um exemplo pessoal aqui para encerrar. Quando eu estava trabalhando e a empresa praticamente forçou a todos, foi uma coisa espontaneamente coagida, digamos assim, a ingressar num plano de previdência privada e pagar uma importância altíssima por mês. Aquilo, quando vinha descontado no olerite, sei lá como é que se chama isso hoje, doía profundamente no coração, porque era um valor muito alto. A gente não gostava nem um pouco daquilo, aquilo contrariava muito. Meu Deus do céu, 20, 30 anos pagando aquilo. Olha, com esse dinheiro eu poderia fazer tanta coisa. Então era desagradável, contrariava, aborrecia. Só que hoje, se não fosse aquilo, seria só o INSS. E a coisa seria muito complicada. Então todos nós praticamente temos exemplos disso. A lição que os Espíritos pretendem nos dar é esta: orar, como Jesus ensinou, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Tudo junto, tudo na mesma frase. E tudo isso nós precisamos unir: orar, trabalhar e agir, e fazer sempre o melhor, porque tudo está em nossas mãos. Nós construímos o nosso destino, a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Que Deus nos ilumine e nos guarde na sua paz. Muito obrigado a todos pela atenção e uma boa noite.